amigos, bom dia. Está começando mais um Cidade Entrevista e no programa desta semana nós vamos falar de cultura da paz. A nossa convidada é a professora Lia Disquim, uma das maiores autoridades do assunto no Brasil e que nos deu a honra de passar por Londrina pela primeira vez nesta semana. Professora, bom dia, obrigado por ter vindo, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, o prazer é meu. Quero começar lhe perguntando a sua definição de cultura da paz, professora. É um conceito que foi proposto pelas Nações Unidas e gerenciado pela Unesco a partir do ano 2000. Estamos na década da cultura da paz, no sentido de poder implementar valores, atitudes, posicionamentos, prioridades que beneficiem a convivência, uma convivência que seja edificante, que seja construtiva, que seja inspiradora, na qual os valores universais, qual seja desde já a justiça, a solidariedade, a cooperação, possam estar como uma moeda corrente entre os relacionamentos. Primeiramente, colocar em relevância quão violentos somos. Esse é o primeiro passo, não é certo, que se propõe a cultura de paz. Até que ponto as violências que não são necessariamente físicas, até que ponto as violências estruturais de nossas instituições, as violências simbólicas, as violências de tratamento familiar interpessoal dentro do seio de um lar, até que ponto tudo isso não vai construindo um universo de hostilidades que se expressam hoje, que se calam, não é certo, amanhã, mas que terminam eclodiendo realmente em uma sociedade na qual a moeda corrente termina sendo, não é certo, a violência. A senhora está falando também de corrupção, pobreza? Sem sombra de dúvida. Tudo isso é fruto, não é certo, de violências estruturais, concretamente, não é certo, estruturais, no sentido de que não existem balizas que deem contornos aos comportamentos e comportamentos que terminam eclodindo e tornando-se danosos não só para as vítimas, mas para os próprios ofensores. Nós estamos vivendo isso, não é certo, de maneira muito clara no Brasil hoje. Muito clara, não é certo, no Brasil hoje. E esse ofensor não está sozinho, esse ofensor tem uma família que se envergonha de seu parentesco. E esse ofensor não tem apenas família, tem amizades. E esse ofensor tem toda uma comunidade que também termina envergonhando-se por ter, não é certo, um membro de sua própria seara nesse tipo de condições. Tudo isto a cultura de paz tenta de algum modo emergir, visualizar e a partir disso podermos nos debruçar e estudar as multicausas que provocam esse tríplice repertório de violência física, violência estrutural e violência simbólica. Mas, professora, quando a gente liga a televisão, abre o jornal, a revista ou o rádio e se depara com tanta notícia ruim, com as mais diferentes faces da violência, não fica a sensação de que o gênero humano não está se empenhando o suficiente na cultura da paz? Ou é parte do processo de debater a questão? É parte, não é certo, do processo de debater a questão, Gelson, muito bem colocado nisso por você. Há um documento muito interessante que se chama a Carta de Sevilha, ou também o Manifiesto de Sevilha, em que se reuniram em Espanha um grupo na década de 90, na década de 80, um grupo de cientistas, de psicólogos, psicanalistas, biólogos, antropólogos, realmente a deliberar e a partir de suas pesquisas, a partir desse conhecimento, suas competências, realmente necessito decidir: há algum componente que torne o humano um ser naturalmente predatório? Podemos dizer, no universo científico, que somos inatamente dirigidos para a destrutibilidade, para a humilhação, para a desagregação? Bom, o documento é absolutamente claro a respeito. Nós não podemos mais acobertar nossa violência estrutural, educacional, historicamente reproduzida, dizendo que
temos uma origem ou derivamos, não é certo, de animais que tinham por comportamento naturalizado a violência. Sobretudo porque é importante também distinguir, Gelson, que é violência de que é agressão ou agressividade. Agressividade é um componente natural de todos os organismos vivos. Desde uma ameba, um protozoário, até um grande quadrúpede, está de alguma maneira implementado, instrumentalizado para dar conta de dois mecanismos naturais de sobrevivência. Um de dois, fugir quando se é atacado, ou ainda atacar, pegar, não é certo, quando se tem fome e há uma fonte de alimento diante, não é certo, da gente, diante do próprio animal. É um mecanismo absolutamente natural. A agressividade, dar conta da vida. Aggressive é um termo muito bonito em latim, que significa ir para frente, significa de alguma maneira perpetuar-se, é absolutamente próprio, implícito na condição de vida. A violência tem uma outra origem. A própria origem do termo violare, violência vem de violare, significa justamente ter a intenção de provocar sofrimento, de infringir uma dor, de infringir algum tipo de destruição, no caso, não é certo, seja desde a humilhação simbólica, gestual, até concretamente o golpe, ferir alguém. Neste universo, não é certo, de as violências, temos que também trabalhar conceitualmente. A violência não é um direito. A violência é a infração, a usurpação de qualquer tipo de direito. É a ausência do direito. Então, a partir do momento em que começamos a desnaturalizar, a partir do momento que começamos a tirar a justificação biológica, científica, antropológica dessa violência, e você começa a estudá-la como um processo histórico que você reproduz, e a partir da história também começa a mapear culturas que não recorreram à violência como um modo de autoafirmação. Concretamente, não é certo, temos dentro do mundo grego, na ilha de Creta, dentro do mundo védico, lá no sul da Ásia, com as culturas dravídicas, culturas que não eram muradas, que não tinham muros. Consequentemente, que não significava ou simbolicamente não estava indicando que eram invadidas ou que eram invasoras. Você tem trabalhos preciosíssimos da doutora, por exemplo, Riane Eisler, do professor Humberto Maturana, em el que todas essas questões começam a debatir-se e começam a colocar em xeque algo que era muito confortável para nós. Dizer que éramos violentos porque biologicamente estávamos condicionados. É verdade, e os estudos estão aí para comprovar diferente. Professora, e o papel da mídia nesse processo de construção da paz ou de desconstrução da paz? Como é que a senhora lê o envolvimento dos veículos de comunicação nesse contexto? Eu acredito que está havendo, e hoje, não é certo, um exemplo bem claro. Não, estamos bem dando um pouquinho da nossa contribuição. Estamos, não é certo, trabalhando nisso. Hoje está havendo um chamado, hoje está havendo uma abertura para, primeiro, ser justo com a realidade, não, Gelson? Não apenas acontecem crimes, não apenas acontecem estupros, não apenas acontecem corrupção. Sim. Pelo amor de Deus, grandíssima parte da humanidade está vivendo de maneira cordata, de maneira honesta. A maior parte é boa, né? Sem sombra de dúvida. Senão, simplesmente, isto não se sustentaria. Sem dúvida, sem dúvida. Não se sustentaria de maneira alguma. Então, temos que ser fiéis, temos que ser honestos com a realidade. E a gente está deformando a realidade quando apresenta apenas um viés, apenas, não é certo, uma face dessa realidade.